Meus caros irmãos e irmãs, bendito seja no céu o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e também o de sua mãe Maria Santíssima, no céu e na terra. As pessoas, por conta dessa pandemia, me têm procurado muito, né? E é meu ministério acolher. O meu ministério é o do aconselhamento, cura e libertação no aconselhamento. E uma pergunta que não sai dos lábios das pessoas é por que o seu sofrimento, a sua cruz tem sido tão prolongada. Extenso o tempo, sem tréguas, sem um pouco de repouso. Por que Deus faz isso? Uma cruz que não tem mais fim, que já faz meses, que já faz anos. E rezando e refletindo com essas pessoas, nós chegamos à conclusão que não é assim. Em primeiro lugar, a cruz, seja ela o que for que você está passando, tem um propósito. Se nós sofrêssemos, padecêssemos sem um propósito divino, aí sim, nós seríamos as mais infelizes das criaturas. Porque quem sofre por sofrer, sofre para morrer, não é? O nosso sofrimento tem um propósito que nós desconhecemos ou já descobrimos, que vem do próprio Deus. A nossa cruz, ela é muito mais carregada por Jesus do que por nós. Nós temos forças muito débeis, nós somos fracos, nós somos, digamos assim, pequenos diante da cruz. Então é importante saber que nosso Senhor Jesus Cristo leva a nossa cruz muito mais do que nós. A nossa cruz é suavizada pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus, pela compaixão de Deus, pela misericórdia. Se nos fosse dado realmente carregar a cruz, nós iríamos tombar sobre o peso dela. Uma coisa que deve consolar muito a você e a mim: a minha cruz eu não levo sozinho. A parte maior fica com Cristo. Caso contrário, eu não conseguiria. Uma segunda verdade que deve renovar as nossas forças e até alegrar o nosso coração: a cruz é nova a cada dia. Se você pensa amanhã será a mesma coisa, você se engana. A cruz é nova. O propósito da cruz se renova também. Então o que eu venho a passar hoje não é por predestinação, é novo. E eu acolho esse novo, né? Porque assim nós estaríamos caminhando para uma situação desesperadora. Já está tudo demarcado, já está tudo definido. Não. A minha cruz de hoje, ela é nova e comporta esperanças, e comporta graças, e comporta luzes. Eu posso confiar que eu irei vencer o dia de hoje na graça e mais tarde, ao dormir, eu estarei preparado para a quinta-feira, para a sexta-feira, para o fim de semana, que a gente tem a impressão que está passando numa velocidade incrível e não é assim, é a ansiedade psicológica por causa do isolamento social. Os dias cumprem o seu curso. A noite adentra, fazendo valer as suas etapas normalmente. E a terceira verdade sobre o sofrimento é que ele é educativo, formativo, disciplinador. O meu sofrimento é algo que me forma, que me adequa ao Evangelho, que me torna uma pessoa nova. E por isso mesmo um aprendizado com aquilo que eu estou passando, com aquilo que eu estou sofrendo, com as lágrimas que eu estou derramando, com a insuportabilidade de determinadas pessoas, com agressões, julgamentos, ingratidões. Eu atendi uma senhora que veio me contar que, muito embora abastecida de bens materiais, não tem sossego porque toda a família dela retira esses bens diariamente. Como orientar uma pessoa dessa? O que dizer para uma pessoa dessa, que tem os seus bens tirados todos os dias por filhos, netos, parentes, aderentes? A verdade é que Deus pede a esta senhora uma autoridade espiritual sobre si mesma e, a partir daí, sobre tudo que lhe tem a ver. Nós não podemos deixar também que as pessoas façam de nós o que desejam. Nós temos que ter aquela autoridade disciplinada pelo Espírito Santo, pelo qual nós sabemos quando estamos sendo abusados, desrespeitados, desvalorizados, e agirmos, e dizermos não, e afirmarmos o não,
e convencermos o outro que nós somos depositários de graças. Então, alguém que queira exorbitar do que eu sou, queira influenciar no que eu sou negativamente, tem que ter uma barreira que impeça isso, que é a autodisciplina, o autorrespeito e aquela autoridade que se constitui a partir da intimidade com Deus. Seu esposo, seus filhos, netos, noras, genros, terão que ver em você uma placa espiritual bem grande, propriedade exclusiva de Deus. E aí vem o respeito, vem a gratidão, vem o discernimento, o zelo, a prudência, porque você não é uma pessoa à toa, você não é uma pessoa entregue a si mesma, você obedece à condição de Deus em sua vida. Então tudo obedece ao comando de Deus. Hoje eu quero deixar essa mensagem: todo o nosso sofrimento tem um propósito. Tudo que nós passamos se renova a cada dia. Não precisa ter medo de amanhã. Não precisa dizer que vai ser como é agora. Até mesmo uma pessoa que esteja presa, que esteja num presídio, ela pode, dentro daquela situação terrível, imaginar: amanhã não vai ser igual. E nós que estamos aqui fora e não agradecemos pela liberdade e não reconhecemos que somos livres, precisamos aprender: amanhã será diferente, porque Deus não se repete nas graças, Deus não se repete nas bênçãos, Deus não se repete naquilo que pede de nós. Veja você, talvez ontem estava muito mal, hoje está bem. Talvez ontem estava muito bem e hoje está um pouco decadente, sombrio, pensativo, introspecto, né? Nós somos assim. Talvez sábado e domingo seus amigos e amigas não lhe conheciam pela euforia, o encontro de família, o reencontro de parente, o aniversário de alguém, mas agora começou a semana e, como diz o povo, né? O fogo baixou, o fogo das paixões, das emoções, enfim. Então nada é igual, o Senhor renova, o Senhor reestrutura, reedifica as torres. Só Nossa Senhora, que é torre de marfim, casa de ouro e porta do céu. Mas nós renovamos o nosso dia. Hoje você acordou, preparou o café, ou foi trabalhar, ou está até agora na luta. Mas se você olhar para Cristo, para Deus, para o Espírito Santo, hoje é novo, você nunca viveu esse dia. Esse dia é todo novo. Você também não saberia se iria viver há 15 dias atrás. Você não saberia se iria viver esse dia. Então agora você vive. Amanhã é um dia novo. Você também não saberia se iria vivê-lo há 4 meses atrás, mas agora vai com a graça de Deus. Então a cruz não é levada somente por nós. A maior parte da nossa cruz, quem leva é Jesus, porque nós não teríamos condições. Ele renova a cruz todo dia e com isso nos dá forças novas todos os dias. E há um propósito, há um plano, há um projeto de Deus para o que nós passamos. Caso contrário, concordo com você, seria desesperador. A cruz é um propósito, é uma disciplina que educa para algo que Deus quer nos mostrar ou nos fazer passar, ou nos fazer viver. Senão nós seríamos pessoas completamente desorientadas, desesperadas, entregues àquilo que é banal. Eu não creio assim. Eu estou no isolamento social, eu estou me refazendo das minhas enfermidades, eu estou afastado da minha comunidade, mas eu creio que Deus tem um propósito para mim aqui na casa da minha família. Por quê? Porque nada do que Ele faz é sem sentido. Então, meu irmão, minha irmã, a sua cruz, por mais pesada que seja, a irmã Emanuel, você não sabe o tamanho, o peso da minha cruz. A parte mais pesada quem leva não é você, é Jesus. E Ele renova essa cruz amanhã, lhe dando forças novas, motivações novas, reestrutura o seu eu para levar a cruz de modo digno, de modo perene, de modo constante. Se nós olharmos bem, nós temos bênçãos muito mais do que o peso da cruz. Nos visita a providência muito mais do que a dor da cruz. Os ventos, né? Lá do Santo Oriente, que é a terra de Jesus, vem para nós muito mais do que o peso esmagador da cruz. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, diz o salmista, alegrai-vos, e também São Paulo. Essa alegria não é uma euforia humana,
é graça divina inserida em nós pelo batismo. Todos nós sofremos, padecemos, né? Há quem não goste da expressão da Salve Rainha neste vale de lágrimas, mas tem irmãos nossos que estão verdadeiramente no vale de lágrimas. Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele era capaz de dar uma semana inteira de aula contra essa expressão, que a vida não era um vale de lágrimas. E um dia eu tive que criar coragem e eu pedi 15 minutos fora da sala de aula, assim no jardim da faculdade, para dizer: professor, com todo o respeito, né, a sua função de educador de teologia, professor de teologia, quantos anos, meu Deus, formado no Instituto Bíblico de Jerusalém, formado em Roma, o senhor diz que a vida não é um vale de lágrimas, mas o senhor pode pensar: a minha vida não é um vale de lágrimas. As condições que eu tenho como professor, o que eu ganho, onde eu moro, o que eu como todos os dias, meu fim de semana, o meu feriado prolongado, as minhas viagens para o exterior, as minhas amizades de alta categoria, as minhas graduações e pós-graduações e mestrados e doutorados e pós-doutorados fazem de mim um palestrante contínuo. Mas tem gente que não tem hoje nem água no pote para beber. Se assim for, a vida não é um vale de lágrimas, não tem vale de lágrimas, para que as religiosas, os religiosos do mundo missionário? Para que as contemplativas e os contemplativos em oração permanente pelo mundo? Para que os leigos e leigas inseridos no mistério? Porque não se engane, um catequista é missionário na vida social do seu catequizando. Desculpa a expressão, mas parece que a Eucaristia, a Crisma, é uma desculpa divina para você, catequista, ser missionário. Adentrar na vida, no sofrimento, nas angústias de suas crianças, de seus jovens. Então, com muito zelo, denodo, respeito, eu disse ao professor: então o senhor tem tocado muito neste tema, mas se não há sofrimento no mundo, eu me consagrei por quê? Estou fazendo o quê? Eu vivo em lugares que, humanamente falando, são insuportáveis. Eu vivo em missões que, humanamente falando, não dá para aguentar 5, 3 anos, mas a força me advém de Deus. Então a vida tem os seus vales de lágrimas. Não é um vale de lágrimas, mas tem, e nós precisamos passar, porque verdadeiramente isso faz parte do ministério de Jesus: acalentar, nos dar a graça, nos fazer vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão de vocês, que reza por vocês, irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Christus Dominus.